Olá pessoal, eu sou o professor Gustavo Viegas e este é o Toda Matemática. Seja A1, A2, A3, a sequência definida da seguinte forma: o A1 vale 1000 e o AN é o logaritmo na base 10 de 1 mais o AN menos 1 para n maior do que ou igual a 2. Considere as afirmações a seguir. Afirmação 1, a sequência AN é decrescente. Afirmação 2, o AN ele é maior do que 0 para todo n maior do que ou igual a 1. O AN é menor do que 1 para todo n maior do que ou igual a 3. É verdadeira e seguem ali as alternativas. Eu vou começar com uma rápida revisão. O logaritmo de base 10 é uma função crescente. É interessante que o logaritmo de 1 é 0 e nós temos uma propriedade dos logaritmos. No caso aqui eu estou tratando o logaritmo de base 10. O logaritmo na base 10 de 10 elevado a n é n. E olha só, eu vou pegar um número entre 1 e 9,90 e poucos, ou seja, um número com um dígito na parte inteira. Então esse número ele é maior do que ou igual a 10 elevado a 0 e ele é menor do que 10 elevado a 1. Quando eu aplico o logaritmo nessa desigualdade aí, a desigualdade se mantém porque eu estou aplicando o logaritmo de base 10, que é uma função crescente. E o que eu encontro? O logaritmo de 10 elevado a 0 é 0, o logaritmo de 10 elevado a 1 é 1, ou seja, um número que tenha um dígito na parte inteira, o seu logaritmo é maior do que ou igual a 0 e é menor do que 1. Vou pegar um número com dois dígitos na parte inteira. Ele vai do 10 até o 99,99 e por aí vai. Então esse número ele é maior do que ou igual a 10 elevado a 1 e menor do que 10 elevado a 2. Quando eu aplico o logaritmo, eu descubro que um número que tem dois dígitos na parte inteira, o seu logaritmo é menor do que 2, mas ele pode ser 1 ou mais do que 1. Ou seja, quando eu pego um número com m dígitos na parte inteira, o seu logaritmo é menor do que m, mas é maior do que ou igual a m menos 1. Então vejamos a primeira afirmação. A sequência AN é decrescente. A nossa sequência ela começa com o A1 valendo 1000 e o AN é o logaritmo na base 10 de 1 mais o AN menos 1. Vou começar vendo quanto que vale o A2. O A2, então ele é o logaritmo de 1 mais o A1 vale 1000, fica o logaritmo de 1001. 1001 é um número com 4 dígitos na parte inteira, justamente o 1001, 1001. Um número que tenha 4 dígitos na parte inteira possui logaritmo menor do que 4 e maior do que ou igual a 3. Ou seja, é 3, alguma coisa. No caso, eu coloquei na calculadora e vi ali que era 3,00 alguma coisinha. Olha só, então eu descobri que o A1, que é 1000, é maior do que o A2, que é esse 3, alguma coisa. Vou somar um dos dois lados, isso não altera a desigualdade. Vou aplicar o logaritmo dos dois lados. O logaritmo de base 10 é uma função crescente, não altera a desigualdade. E o que eu encontrei? Que o logaritmo de 1 mais A1, que é o A2, é maior do que o logaritmo de 1 mais A2, que é o A3. A partir do fato de que o A1 é maior do que o A2, eu concluí que o A2 é maior do que o A3. Ou seja, o A1 é maior do que o A2 é maior do que o A3. Agora que eu sei que o A2 é maior do que o A3, eu poderia repetir o processo ali de somar um dos dois lados, a aplicar o logaritmo, e eu deduziria que o A3 é maior do que o A4.
e por aí vai. Ou seja, eu consegui provar que o A1 é maior do que o A2, o A2 é maior do que o A3, o A3 é maior do que o A4, o A4 é maior do que o A5, ou seja, essa sequência é decrescente e a afirmação 1 é verdadeira. Afirmação 2. O AN ele é maior do que 0 para todo N maior do que ou igual a 1. Bom, o A1 vale 1000 e 1000 é maior do que 0. O A2, eu nem preciso calculá-lo, aqueles 13 e pouco, eu só preciso de um argumento que é bem interessante aqui. O A2 ele vale o logaritmo do 1 mais o A1. Como o A1 é um número positivo, então isso aí é maior do que o logaritmo só de 1. Porque 1 mais A1 é maior só do que 1. E o logaritmo é uma função crescente, então o sinal se mantém. E o logaritmo de 1 é 0. Ou seja, sem encontrar o número A2, eu consigo deduzir que ele é maior do que 0. Quem que é o A3? Ele é o logaritmo de 1 mais o A2, em que o A2 é um número positivo. 1 mais A2 é um número maior do que 1. Então, o logaritmo de 1 mais A2 é maior do que o logaritmo de 1, e o logaritmo de 1 é 0. O A3 maior do que 0. E é assim que se vai provando que o AN, que é o logaritmo de 1 mais AN menos 1, é maior do que o logaritmo de 1, que é 0. Ou seja, os AN são todos maiores do que 0. De maneira que a afirmação 2 também é verdadeira. E a afirmação 3. O AN é menor do que 1 para todo N maior do que ou igual a 3. Bom, o A1 vale 1000. O A2 eu já calculei, ele era 13 e um pouquinho. Agora quem que é o A3? O A3 é o logaritmo de 1 mais o A2, ou seja, de 1 mais o 3, alguma coisinha. Ou seja, o A3 é o logaritmo de 4, alguma coisa. A parte inteira do número 4, alguma coisa possui apenas um dígito. Quando nós pegamos um número que tem apenas um dígito na parte inteira, o seu logaritmo é menor do que 1 e maior do que ou igual a 0. No caso, eu peguei a calculadora e vi quanto é que dava. Mas ele é 0, alguma coisa. E olha só, eu já sei que a sequência do AN é decrescente. O A1 vale 1000. O A2 vale 3, alguma coisa. O A3 vale 0, alguma coisa. A sequência ela é decrescente. Então agora ela vai ser valores cada vez mais próximos do zero. De maneira que a sequência ela é menor do que 1 quando eu olho do A3 para frente. Essa afirmação também é verdadeira. De maneira que a alternativa correta é a D. As afirmações 1, 2 e 3 são verdadeiras. E é isso aí. Espero ter gostado. Muito mais vocês encontrem todamatematica.com.